Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Por favor, abra a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Isaías 40, a partir do versículo 28. Pastor Márcio, o que houve com o som aqui em cima? Tá uma trombeta aqui em cima. Jesus amado, parabéns ao pessoal do som. Você encontrou, você diz amém. A palavra de Deus diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos orar mais? Que a oração é a chave da vitória. Quem ora, glória a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu me encontro, Senhor, com o privilégio, a responsabilidade de ministrar a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Eu te peço, Pai, que mais uma vez eu venha diminuir neste lugar e o Senhor crescer. Que a única voz que seja ouvida aqui seja a Sua. Que a Sua misericórdia nos acompanhe daqui em diante. Senhor, o Senhor é o poderoso aqui. A palavra é Sua, a revelação é Sua também. Em nome de Jesus Cristo, por isso eu te peço que os nossos ouvidos estejam bem abertos para tudo que venha acontecer a partir de agora. Eu te peço, Pai, que a Tua palavra continue fluindo do Seu trono santo. Que enquanto estivermos aqui na Tua casa, o Senhor venha visitar a nossa casa, o nosso lugar de descanso, uma extensão do Teu reino, porque o Senhor habita ali. Em nome de Jesus Cristo, todo aquilo que chegou hoje aqui, Papai do céu, doente, chegou oprimido, deprimido, que comece, Senhor, a restaurar esta vida. Em nome de Jesus Cristo, você crendo, você vai dizer amém. Diga: o Senhor te fortalece nesta noite. Glória a Deus, pode aplaudir bem forte, glorifica, se assente, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De uma maneira muito especial, hoje eu estou mais do que feliz hoje. Hoje eu estou feliz, por natureza estamos em Cristo, mas a palavra de Deus também diz que somos um povo mais do que felizes. Alguém pode dizer por quê? Alguém pode dizer por quê? Porque hoje, pela primeira vez, veio à Igreja de Cristo meu irmão Evandro Bonese. Ele veio junto com a sua esposa, sua família, Silvane, lá de Bento Gonçalves. Disse ele que viu o aviso, o convite no Instagram e disse: é lá que nós vamos. E saiu de Bento Gonçalves por volta das 2h30, chegou, ficou conhecendo um pouco da cidade e aí fez uma surpresa tremenda. Deus te abençoe. Porque quando eu vi chegando, digo: não pode ser. Eu olhei 2 vezes, mas é verdade. Era o meu irmão chegando e a gente se alegra com isso. Então a responsabilidade, ela só se multiplica em ministrar a palavra de Deus. Deus é tremendo. Deus te abençoe. Nós vimos que o tema do culto desta noite fala sobre fortalecimento no Senhor. Uma palavra que está contida lá em Efésios, no capítulo 6. Quando nós nos deparamos com a palavra que está descrita lá em Efésios 6, me chama a atenção 2 momentos muito importantes que está descrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro, nós vamos entender que nós temos até força. Nossa força física e muitas vezes força intelectual nos fazem caminhar, nos faz acordar, nos faz carregar algum peso, alguma situação.
Mas a palavra de Deus nos disse agora mesmo, e nós lemos lá em Isaías, que os jovens até cansarão e os jovens cansarão. Aquele momento daquela palavra está falando de todos nós, todo ser humano que utiliza da sua própria força, porque o ser humano tem uma força que é limitada. A força do ser humano, ela termina num instante. A força do ser humano, quando percebemos, ela já não existe mais. Assim como somos jovens hoje, daqui a um tempo não seremos mais. E as coisas que fazíamos, não conseguíamos fazer. Ora, do que estou fazendo agora, utilizando esse óculos. Quando era jovem, nem pensava em utilizar. Eu queria utilizar porque era bonito utilizar óculos. Agora eu estou utilizando porque preciso. Então, as coisas da juventude ficaram na juventude. As coisas que a gente poderia fazer lá atrás, não consegue fazer mais agora. Porque as nossas forças desaparecem. Elas não vão estar conosco todo o tempo da nossa vida. É isto que a palavra está nos dizendo. Mas tremendo é o Senhor que nos dá a palavra desta noite. Ele está nos dizendo: aquele que espera no Senhor. Então aquele que busca a força não no seu próprio braço, porque ele pode falhar, e ele vai falhar. A força do nosso braço não é contínua, mas a força do braço de Deus, esta é permanente. Então perceba que a dependência de Deus não é fraqueza. Nós buscarmos a dependência do Senhor não é um sinal de fraqueza. Bem pelo contrário, é um sinal de sabedoria. Quem busca a presença de Deus e a força que Ele nos dá é uma pessoa sábia. E por que digo isso? Porque me faz lembrar do que está descrito lá em Mateus 14. Mateus 14, no Novo Testamento, quando um homem chamado Pedro começa a andar sobre as águas. Vejam só, em Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo em seguida que Jesus Cristo fez uma grande multiplicação de pães e peixes, aqueles homens recebem uma ordenança de Jesus Cristo: vão para o outro lado. Então os seus discípulos, os seus amigos, eu insisto nisso, são homens amigos de Deus, que escutam a voz daquele que tem o poder e obedecem. Presta bem atenção nisso. Quer ter sucesso na tua vida, quer que a tua vida tenha uma vida perene, constante, cheia da presença do Deus, se aproxime daquele que tem o poder para mudar toda e qualquer situação. Este é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Jesus está lá, Jesus está fazendo, Jesus traz sinais e maravilhas, e Ele dá uma ordenança àqueles homens: voltem, vão para a outra margem. E eles sobem no seu barco e vão. Jesus fica aqui, ele fica conversando, despedindo a multidão, e depois vai fazer o que ele sempre faz, que é orar ao Senhor. E quando eles estão lá no meio do mar, diz a palavra que um vento forte vem, as ondas começam a invadir aquele barco, aqueles homens que são já treinados na água, porque a maioria deles são pescadores, diz a palavra que sentem medo, um medo arrebatador, um medo que se sobressai a alma humana. Você já sentiu medo assim, que parece que tudo terminou, que nada mais vai dar certo? Preste bem atenção, que o medo, ele nos afasta da presença de Deus. O medo nos enfraquece. O medo, ele é causador de nos perdermos a fé em Cristo Jesus. Presta atenção, a gente até pode ter algum tipo de medo, mas isso não pode nos dominar. Este medo precisa ser um impulso para seguirmos adiante em Cristo Jesus. Não dê motivos e não dê razões e não dê moral para o medo, porque o medo, ele quer te afastar da presença de Deus. O medo te enfraquece. Cuidado com o medo, em nome de Jesus Cristo. Cuidado, porque agora estes estão lá no meio do mar. Estão agora cumprindo uma ordem de Jesus Cristo. Estão indo para o outro lado. E quem disse que quem cumpre a vontade de Deus, as coisas sempre serão de bonança, sempre serão de calmaria? Quem falou isso? Porque Jesus Cristo diz em sua palavra que no mundo
tereis aflições. E se no mundo tereis aflições, Jesus Cristo está nos dizendo, nós devemos nos preparar, porque em algum momento o mar pode ser que fique revolto. Em algum momento pode ser que o vento fique contrário. Mas a maravilha de tudo isto é que Jesus está nos dizendo por sua palavra, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo, nós, em nome de Jesus, na força que Ele tem e Ele nos dá, nós também podemos vencer. Então, em nome de Jesus Cristo, não retroceda, continue escondido debaixo das asas do Criador. Eles estão lá, fazendo o que era preciso fazer. Qual era a missão do outro lado? Jesus não disse, apenas disse, voltem, vão, porque o lugar de vocês aqui, neste ambiente, cessou, não precisa mais aqui, parafraseando. Só que agora eles têm uma missão, estão indo, e diz a palavra, que o romper da noite, aquele barco, ele é açoitado pelo vento, pelas ondas, e eles pensam que aquele barco vai ir a pique. Eles não percebem, esqueceram que a ordenança de Jesus Cristo para eles e para ti, assim como é para mim, é ir para o outro lado. Enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, pode ser que o vento venha a soprar de uma maneira impetuosa, pode ser que as ondas da vida vão vir, que pode ser até mais altas do que você pode suportar. Pode ser que tudo isso aconteça, mas lembre-se, você está diante da palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que é para ir, então a gente vai. Se a palavra de Deus diz, fica onde você está, então nós ficamos, porque ele disse em certa ocasião, ficai em Jerusalém. Ou seja, tem momentos que ele vai dizer, fica porque é importante que tu fique. Você não vai ficar à toa, você vai ficar para ser revestido de poder. E não é qualquer poder não, é o poder que vem do alto, o poder que vem do alto. Eles estão indo. Só que o mar não quer que eles cheguem do outro lado. Existe um impedimento agora. Existe um impedimento que está levando aqueles homens a ter um medo muito forte. O medo de morrerem, o medo de naufragarem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. É para quem espera, significa dizer, é para quem confia. Esqueceram, creio eu, que foi ele que disse, foi ele, Jesus Cristo de Nazaré, que disse. E eu lembro que a palavra de Deus está falando aos nossos corações, que quando Deus apresenta alguém para Jesus, de maneira nenhuma, ele, Jesus Cristo, lança fora. Você está me entendendo? Você não vai perecer pelas mãos de Jesus. Pelas mãos de Jesus, você vai ganhar vida eterna. Então não existe morte no comando de Jesus. Existe confiança da nossa parte, ou nós confiamos ou não confiamos. Porque para muitos é necessário ter algum tipo de experiências extraordinárias e sobrenaturais para começarem a seguir fielmente o que ele tem dito. Esses homens acabaram de ver multiplicações de pães e peixes. Perto de 5.000 homens foram alimentados, foram as crianças e as mulheres. Alguns estudiosos contam de 15 a 20 mil pessoas com 7 pães e 2 peixinhos. Eles viram isso. Foram testemunhas oculares da história. Só que agora estão no meio do mar. Estão com medo. Esqueceram que a ordem foi dada por aquele que multiplicou os pães e os peixes. Ele não vai te lançar para a morte.
Ele vai te lançar para uma grande experiência. Talvez o que você momentaneamente esteja passando por esses dias, você pensa, até crê, porque você está dando vazão aos ouvidos, às vozes estranhas, então acaba crendo que isso é para a morte ou que foi o inimigo. Calma! Existem ventos que vêm sobre as nossas vidas porque Ele quer te presentear com uma experiência extraordinária. Sabe aquelas experiências retumbantes que não tem como negar? Sabe aquelas experiências que você só ouviu falar? Sabe aquelas experiências que o outro conta e mais um conta e você fica se perguntando quando isso vai acontecer comigo? Experiências extraordinárias, experiências sobrenaturais, elas não vão acontecer no mar calmo. É preciso ter uma tempestade, é preciso ter uma guerra, é preciso ter algo. Então te prepara que se você não viveu, vai viver. Mas lembre-se que é Deus te promovendo, em nome de Jesus. Experiências extraordinárias é que muitas vezes falta para nós, para crermos em definitivo que Ele está aqui. Experiências. Medo nos afasta. Só que agora Cristo está lá na montanha, está lá no monte, está lá conversando com Deus. Que conversa será que ele teve? Será que a conversa dele, eu aqui tentando visualizar aquela cena, se isso fosse possível, quem sabe ele conversando com o Pai, quem sabe ele agradecendo: Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouviu a oração. O Senhor sabia da necessidade de 5.000 homens famintos no deserto. O Senhor viu que tinha homens, mulheres, crianças que não tinham onde comprar o seu próprio alimento. Obrigado que o Senhor fez a multiplicação. Obrigado. Quem sabe tenha sido isso porque quando nós oramos em secreto, independe se é no monte, no nosso quarto, dirigindo o nosso carro, caminhando no meio da rua, na calçada, as conversas que nós temos com Deus, quais têm sido as tuas conversas com Deus nesses últimos tempos? O que você tem apresentado ao Senhor? Tem agradecido? Tem olhado no seu profundo e dito: Senhor, obrigado pela casa que tenho, obrigado pela família que o Senhor me deu, obrigado pela mesa que sempre tem um alimento. Talvez não seja aquele grande banquete, mas não falta o pão de cada dia. Quanto tempo faz que isso não acontece? De todos os dias você agradecer, de todos os dias você interceder, de todos os dias você buscar. Essa noite de uma lembrança, Deus está trazendo a memória de muitos aqui do que é preciso fazer ou continuar fazendo. Existe medo no barco, só que quem mandou está vindo agora. Diz a palavra de Deus que era madrugada, perto das entre 4 e 6 horas da manhã. Jesus Cristo, Ele não quer saber se o vento está forte, se as ondas são altas. Ele quer saber que agora Ele está indo também em direção ao barco. Ele está indo. Ele está indo. Ele está perto. Ele já te viu. Ele já te alcançou. Vai fazer algo novo. Em nome de Jesus, recebe agora, porque Ele está na casa. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É renovação e restauração. Renovação, restauração da parte do Senhor. Tem homens que acham que vão morrer. Deus sabe como você chegou hoje aqui. Deus contempla o teu coração, já foi dito. Deus já falou ao seu coração hoje aqui. Ele sabe exatamente como está o teu estado espiritual hoje.
Mas a certeza é que da mesma forma que você entrou, você, em nome de Jesus Cristo, não permanecerá. Haverá uma transformação espiritual, eu creio, na tua vida, e começa já, se não começou. Ele está vindo. Então aquilo que é vento, aquilo que é onda, eu vejo pelos olhos da fé. Ele caminhando, e aquilo como se nada tivesse acontecendo. Ele caminhando e indo em direção. Ele caminhando, e os problemas, as grandes dificuldades, aquilo que parecia ser um assombro, aquilo que parecia ser o fim, Deus, através de Jesus Cristo, não é nada. Então coloque de uma vez em tua cabeça, guarde no teu coração, este teu problema, esta situação contrária, este tempo que parece que não vai terminar mais, em nome de Jesus, Ele está indo com a solução em tua direção. E sabe qual é a solução? Ele próprio, chama-se Jesus Cristo. Ele é a solução, Ele é o início, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é tudo o que nós precisamos. A gente esquece como a gente esquece. A gente esquece do primeiro problema que se apresenta, a gente já esquece. Como diz o pastor Márcio, a gente já quer dar linha na pipa, já quer sumir. Para, que é isso? E a nossa confiança e esperança está onde? Está onde? Isto aqui é palavra de vida. Isto aqui é a palavra de Deus aos nossos corações. Isto aqui é o próprio Deus falando a ti neste momento. Então, em nome de Jesus, se tu está escutando, não endureça o teu coração. É contigo mesmo. Ele sabe quem tu é. E Jesus vem vindo, alheio. Eu gosto das passagens quando alguém se apresenta a Jesus Cristo e chama a atenção de Jesus Cristo, como o cego que clama por Cristo, não uma, mas muitas vezes, ao ponto que Jesus Cristo parou, e então, quando ele para, ele chama o cego: tragam aqui. Chamando, botando, é como se ele estivesse botando as mãos sobre o teu peito, o próprio peito, batendo: traga que eu resolvo. É quando ele encontra um jovem que está sendo levado para a sepultura e ainda diz para a mãe que está chorando: não chora. Ele está dizendo: eu sei o que fazer. É quando ele entra lá na casa do Jairo, entra no quarto da menina que estava morta, ele diz: não, saiam todos aqui, fiquem só os meus, porque eu sei o que fazer. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Tome posse disso, Ele sabe o que fazer. E Ele vem, saltando pelos montes. Ele vem. Ele vem. Ele não está parado. A palavra de Deus é constante, ela está em movimento. A palavra de Deus, quando é lançada, diz a palavra, ela jamais volta vazia. Significa que ela vai percorrer o caminho que tiver que percorrer, mas vai alcançar o seu objetivo. E o objetivo, em nome de Jesus, pela palavra, é fortalecimento. A tua fé está sendo acrescentada esta noite. Você não mais terá medo deste problema que vem circundando a tua vida. Esta noite Ele está dizendo que isto cai por terra. É agora, é esta noite. Antes que este culto termine, você vai ser restaurado, eu creio, em nome de Jesus. E vem vindo. E aqueles que estão com medo, continuam com medo. Aqueles que estão no barco, continuam com medo, porque a onda continua, o vento cada vez mais forte, até que ao longe, alguém visualiza a silhueta de alguém, e ficam apavorados. Olha, quem tem medo, presta atenção, quem tem medo já não tem mais força. Quem tem medo começa a ver coisas que não existem. Quem tem medo começa a acreditar em coisas que não deveria acreditar. Em nome de Jesus Cristo, você, quando entrar na tua casa hoje, você vai declarar: esta casa pertence ao Senhor, e tudo que foi feito ali, consciente ou inconsciente,
vai bater em retirada. Por quê? Porque naquela casa habita o Senhor Jesus Cristo, porque você é filho de Deus. Tome posse disso. Não tem fantasma para te assustar. Não existe. Enquanto existir a presença de Jesus Cristo, não pode ninguém te afugentar em nome de Jesus. E Jesus ao longe, creio eu, vai dizer para aqueles homens: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que expressão maravilhosa que Jesus Cristo está falando aos nossos corações. Tende bom ânimo. É noite de reanimar a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua saúde. Deus está entrando com causas novas na tua vida. Tem bom ânimo, porque Ele, eu vejo pelos olhos da fé, sou eu, tem bom ânimo, sou eu. E se é Ele, e se é Jesus, não devemos temer a Jesus. Devemos amar Jesus. Devemos confiar em Jesus, ao ponto de ser parecido com Pedro. Uau! Pedro, sim, Pedro. Pedro vai dizer assim, presta atenção nisso, presta atenção. E respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mas não era este e os outros que estavam com tanto medo assim? Mas agora ele escuta a voz de Jesus. E quando ele escuta a voz de Jesus, naquele momento, ele se fortalece. Fortaleça-se, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortalece corações aqui agora. Começa, Senhor, a entrar na alma, no espírito. Começa a fazer uma transformação, Pai. Uma transformação que o teu povo necessita, Papai do céu. Que desde o altar até a porta desta igreja, aonde alcançar o som destes microfones, Papai do céu, comece a receber, aonde você estiver, a paz que excede todo entendimento. Comece a receber ânimo, comece a receber força, comece a receber a presença de Deus em nome de Jesus. Aquele que espera no Senhor vai renovar suas forças, vai voar como águias. Ele não vai cansar, não vai se fadigar, porque espera. Acabou o medo, acabou o desânimo, acabou. Só que temos que lembrar disso toda hora. É como se a gente colocasse um despertador em nosso telefone, no nosso e dissesse: de tanto em tanto tempo você desperta, para eu me lembrar que eu preciso confiar em Cristo. Eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso confiar mais no que Ele já me prometeu. Eu preciso confiar mais nas coisas do alto e deixar de confiar tanto nas coisas da terra, porque as coisas do alto são eternas e as coisas da terra, a palavra de Deus nos diz que a traça e o ferrugem consomem. Deus transforma vidas. Deus transforma vidas. Ele me fez para vir para Vacaria para que isso acontecesse. Na infância, na minha infância, do meu irmão que está aqui, tivemos pesos, dias terríveis, dias assim como esse de Pedro e os seus amigos no bar. Dias que a gente achava que não saberia se comeria, se almoçava, se jantava. Dias em que ia para o colégio e desmaiava lá por causa da fome. Os ventos vêm, a água mais forte vem, mas aí Deus nos traz para o limpo e nos transforma, nos tira do ambiente se for necessário, nos remove de uma cidade, traz para outra,
e dizer: é aqui que eu vou mudar a tua vida. Aí, então aqui conheço minha esposa, tenho os meus amados filhos, o Pedro, a Luísa, a Ana. Ganhei uma nova causa, ganhei uma nova família. Aqui me formei, trabalhei com rádio. Hoje, pela graça de Deus e o sustento diário dele, sou conselheiro tutelar. E posso dizer, né, mano? Deus é fiel. É porque Deus, quando quer tratar alguém, Ele diz: sou eu. Sou eu diante de uma situação terrível. Ele vai dizer: sou eu. Sou eu numa situação que a gente talvez nem acredite, mas Ele diz: sou eu. Sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui. Sou eu que estou vindo em tua direção. Eu preciso de uma posição tua para que você sinta que sou eu. Então Pedro diz: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus solta algo maravilhoso, meus amados irmãos. Vem. Você está entendendo? Coloque-se de pé, por favor. Jesus disse àquele homem que se atreveu a dizer: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Olha só que força nessas palavras. Aí Jesus Cristo, concordando com aquilo, disse: vem. Existe uma concordância, porque é preciso muitas vezes ter um grande ensinamento, uma experiência que jamais vai ser esquecida. Quando Jesus Cristo disse: vem, Ele começou a andar da onde ele estava até a borda do barco. Você está entendendo isso? Então eu peço em nome de Jesus que Cristo está falando na casa, porque quem espera no Senhor renovarão as suas forças. Existe uma esperança, e a nossa esperança não é em qualquer coisa ou alguém, não, não. A nossa esperança é em Cristo. Ele está nos liberando. Ele está dizendo: vem de onde você está. Vem. Eu não sei. Vem. Olha isso. Em mim. Olha isso. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Se você puder, se aproxime bem do altar. Eu Isso. sou falho, O altar Ele tem é brasas que estão curando. Olha isso. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. E vejam só o que acontece. Porque quando Pedro toma posse da palavra, Evandro, Pedro começou a andar. Diz a palavra que ele começa a se movimentar sobre as águas. Acabou o medo. Cadê o medo? Só que ele recebeu um
fortalecimento de Deus através da palavra. Ele tomou posse da palavra que Cristo disse: vem. E ele foi. Ele foi. E caminhou. É lindo isso. Pedro caminhou. Tu consegue ver essa cena? Te posiciona. Veja, o milagre está acontecendo. Ah, mas é impossível. Impossível para mim, impossível para você. Mas aquele que tem o poder de todas as coisas, tudo se torna possível. Tudo. Reviravoltas. O que acontece é que Pedro toma posse e vai caminhando. Mas lembra que nós somos de uma natureza humana, falha, pecadora. Isso está em nós. E é preciso continuar caminhando, vivendo em conhecer a Cristo. Ah, mas eu conheço Cristo. Tem que continuar todo dia, toda hora. É oração, é busca. Senão vai acontecer que nem Pedro. Pedro agora está caminhando, pastor Márcio. Que vento é esse? Que onda é essa? Não quero nem saber. Cristo não está... Para Cristo isso não é nada. Estou caminhando também. Estou indo numa boa, pastora. Só que aí veio um vento mais forte. Veio uma situação mais forte. Veio um empecilho mais forte. Veio uma situaçãozinha aí que machucou. Tá pegando. Sabe aquele calo na pontinha do minguinho que dói? Pois é. Começou a doer. E muito. E muito. Veio um vento mais forte. Uma situação mais forte. Uma onda mais alta. E o que acontece? Pedro diz a palavra que teve medo. Ei, olha isso. Cristo acabou de dizer: não tenha medo, sou eu. Mas eu estava andando sobre as águas. Eu estava caminhando. Eu estava vivendo o sobrenatural de Deus. Eu estava. O que houve? O que houve que eu comecei a sentir medo? Esqueci da palavra? Ele está dizendo que é Ele. Como é que eu posso esquecer? Não esqueça da palavra. Não esqueça da palavra. Não esqueça da palavra. Esta noite Ele está dizendo: sou eu, não temas. Eu entro na tua casa. Eu entro lá no alicerce. Eu entro no telhado. Eu entro nos cômodos vazios. Eu entro na escuridão. Eu entro no emprego. Eu entro na saúde. Eu modifico os cenários. Porque Ele está dizendo: sou eu. Sou eu. Teve medo. Pedro teve medo. E o que acontece com uma pessoa que tem medo? Ela descrê, pastor. A crença dela vai desaparecendo, vai enfraquecendo. Quando a gente falta na comunhão, vai se afastando, é complicado. E qualquer coisinha é motivo. Só que neste momento, diz a palavra que veio uma onda mais alta, um vento mais forte, e Pedro teve medo. Diz a palavra que Pedro, no instante que ele tem medo, ele começou a afundar. Mas espera aí. Quando a gente está no mar, na piscina, no rio, e se joga na água, ou cai na água, a gente simplesmente não afunda. Não tem esse negócio de começou a afundar. A gente só afunda. Já era, tipo o tijolinho, foi pro chão, foi pro fundo, acabou. Só que aqui a palavra está dizendo que ele começou a afundar. Isso é um aviso para as nossas almas. Quando você se sentir com medo, muitas vezes até com pouca fé, isso é o princípio de começar a afundar. E o que você tem que fazer? A lição de Pedro para as nossas vidas esta noite é esta. E olha só, e teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Diga aí, Senhor. Senhor, salva-me. 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 E logo Jesus, estendendo a mão. Ei, Jesus é maravilhoso. Ele é um socorro bem presente no momento da angústia. Logo estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E presta atenção nisso. E quando subiram para o barco, acalmou o vento.
A presença de Jesus Cristo na minha e na tua casa é o suficiente para o vento acalmar. Eu não ouvi Jesus Cristo falar com o vento. Eu não ouvi Jesus Cristo falar com a água. Eu ouvi que a palavra de Deus está dizendo: Ele entrou no barco e o vento cessou. Jesus na nossa casa, Jesus nos nossos negócios é garantia de calmaria, porque se vier um tempo ruim, Ele está conosco. Ele nunca vai nos abandonar, nunca, jamais. Erga as tuas mãos para o alto. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Para encerrar, você entendeu o que está acontecendo aqui? Diga assim: diga eu entendi e tomo posse da palavra, porque Jesus no meu barco, na minha casa, é sinal que o tempo ruim desaparece. Quem estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje vai reconciliar, andou por caminhos tortuosos e diz: eu quero voltar hoje, eu quero voltar, eu quero voltar. Quem ainda não recebeu Cristo como único e suficiente Salvador, quem ainda não recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e hoje vai tomar a posição mais importante da sua vida, é só erguer as mãos, é só erguer as mãos, é só erguer as mãos. Alguém pode se aproximar aqui? Alguém pode se aproximar aqui por misericórdia? Esse pregador não aguenta. Não foi uma visita comum. Os céus marcou esse encontro para dizer, meu irmão, que Ele é o Senhor das nossas vidas e quer fazer parte da tua casa, mudar radicalmente. E essa posição que vocês estão tomando hoje, ela vai repercutir por uma vida inteira, aqui e depois. A minha alma se enche de alegria com o milagre que está acontecendo hoje. Pastor Márcio, eu vou pedir que o senhor faça, e eu vou descer ali junto com o meu irmão. Glória a Deus. Nós vamos estar orando aqui. Glória a Deus, vamos orar aqui. Repitam comigo, diga: Senhor meu Deus. Repitam: Senhor meu Deus, eu estou recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Estenda a mão para cá, vamos orar por eles. Deus poderoso, eu oro, Pai, por este casal, Pai. Em nome de Jesus, se teve alguma consagração feita consciente ou inconsciente na vida deles, seja quebrado. Escreve o nome deles no livro da vida. Nós não estamos falando aqui de uma religião, nós estamos falando de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida por nós. Guarda eles, que um novo tempo, uma nova história comece hoje na tua presença. Em nome de Jesus, perdoa os seus pecados e uma nova história começa hoje. Amém. E amém, Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Dá um abraço nos irmãos, igreja. Dá um abraço, abraça teu irmão que está do teu lado aí. Abraça, que Deus te abençoe.